Então, assim, eu já aprendi muito com você. Espero que nessa hora que a gente vai conversar aqui, a gente consiga também levar para as pessoas que nos acompanham Sim. o teu olhar maravilhoso sobre a maternidade positiva. O que é isso, Dani? Então, né, parentalidade positiva, né, uns 15 anos atrás eu me perguntava a mesma coisa, né, que foi quando, na verdade 15 não, minha filha tem 12 anos e essa minha necessidade, eu digo que surgiu de uma necessidade mesmo de estudar a parentalidade positiva, veio por causa da minha filha. Eu já era psicóloga há muito tempo, mas quando eu me deparei com a maternidade, eu vi que não é assim algo que a gente faz tão intuitivamente. Tem o lado intuitivo e é importante, mas que é preciso também olhar com uma certa atenção, trabalhar habilidades em nós, né, para exercer da melhor forma essa parentalidade, né? E o que é parentalidade positiva? São práticas educativas que a gente usa com os nossos filhos. E aí é exercida geralmente pelos pais, mas uma avó que tem esse cuidado também com os netos, qualquer pessoa que tenha ali nesse processo educativo essa responsabilidade de cuidar de uma criança, de educá-la, né? Então, são práticas focadas em comportamentos respeitosos. Acho que a base da parentalidade positiva é o respeito, né? Nessa relação. Eu acho interessante falar o seguinte, que quando você diz são práticas, e muitas vezes a gente pensa que os nossos aprendizados na vida, eles devem ser intuitivos. A gente aprende vivendo. Mas a gente sabe que tem práticas, que tem técnicas que fazem com que você aprenda mais rápido. Sim. Né? Que diminua um pouco as dificuldades. Sim. Porque dificuldade a gente sempre vai ter. Sobretudo nessa área, né, da maternidade. Porque também existem tabus que cercam tudo isso. Tipo, o tabu da mãe perfeita. Né? De que todas as mulheres nasceram para ser mães. Isso, é uma cobrança, é um peso muito Isso, grande. de que você é santa, a mãe é a santa. Então, são tabus que interferem na motivação, né, maternal, porque quando você é mãe e se depara, né, com a sua responsabilidade com outro ser humano, uma responsabilidade direta, aí você diz, não, eu não sou tão perfeita assim. Realmente eu preciso... E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas aí se eu aprender, como você sugere, Sim. na sua técnica terapêutica, Sim. ora, eu não vou conseguir aprender tudo. Sim. Mas como qualquer aprendizado, como a gente aprende, por exemplo, a administração do tempo. Ah, é besteira? Não, não é besteira. As pessoas falam muito assim, que eu gosto muito de usar técnicas. Eu sou muito de técnica, mas eu sou há muito tempo. E elas têm ajudado a mim no meu aprendizado. Sim. E nas superações, porque eu, por exemplo, aprendi a abordagem, comunicação. Fiz um curso de comunicação há 15 anos, porque eu tinha muita dificuldade de me comunicar do ponto de vista de negociação. Sim. E daí eu comecei a estudar isso, negociação. Eu não sou uma boa negociadora, ainda hoje. Mas eu melhorei, pelo menos assim, uns 60%. Então, eu melhorei. Graças ao estudo, às técnicas, ao aprendizado. Eu melhorei porque eu aprendi. Eu vou aprender essa técnica e vou colocar em prática quando eu estiver numa negociação. Sim. Aí eu fazia tipo decoreba, aí eu fui fazendo, fui repetindo, melhorei. Então, por que não usar técnicas que se dirijam a uma tarefa, né, tão sublime, realmente é sublime, de você encaminhar, cuidar de um outro ser humano, para que ele, né, para que ele possa reproduzir isso para a próxima geração. Exatamente. Né? Mas e os desafios, Daniele? São muitos hoje, né? Eu gosto muito quando você fala, Dani, de uma função intuitiva versus uma função com conhecimento. Sim. Porque a gente vê, por exemplo, uma criança com 2 anos fazendo uma birra e os pais dizem assim, tá me manipulando.
sem ter o conhecimento de que a criança com 2 anos não tem nem a capacidade cognitiva de manipular. Exatamente. Ou um adolescente que os pais chegam com muitas queixas e quando a gente escuta as queixas, a gente entende que ali está sendo uma adolescência normal e não uma doença, uma patologia, como muitas vezes eles entendem, porque não tem o conhecimento, né? Exatamente. E como muda a nossa forma de lidar com esses desafios que faz parte, né, do comportamento de uma criança ou de um adolescente, quando a gente compreende. Quando a gente entende que, por exemplo, aquele cérebro ainda não está maduro o suficiente para conseguir controlar, né, conter o seu comportamento diante de emoções fortes. Que é uma criança que não tem essa habilidade que eu, enquanto pai, preciso ajudar, dar segurança para ela. Quando os pais entendem isso, muda naturalmente a forma de lidar com aquele comportamento, né? Então, assim, é extremamente importante a gente poder se abrir, né? E você falando aí, Mônica, da questão profissional, que é uma cultura que a gente tem. Acho que a gente tem muito isso, né? Aqui no Brasil, acho que em muitas partes do mundo, de se esforçar, de trabalhar, de fazer muitos cursos. Tem uma indústria aí de cursos, isso. Na psicologia que eu diga, né? Sim, então, são muitos cursos, a gente estuda bastante. Mas para ser mãe e pai, a gente não tem ainda, né? Esse entendimento do quanto é importante entender sobre o desenvolvimento, entender sobre... E desenvolver habilidades mesmo, né? Para a gente se tornar um pai e uma mãe que possa ser uma referência melhor, né? Para os nossos filhos. Então, quais são os maiores desafios hoje na tua prática clínica? E também tua prática do ponto de vista do que você avalia em nossa sociedade hoje, sim, né? Na educação das crianças e dos adolescentes, porque depois que você se torna maduro, você é responsável por você mesmo, né? Sim. Então, o que você tem se deparado com que desafios mais relevantes? Eu vou apontar alguns, assim, acho que o primeiro, que eu acho que não vem de hoje, assim, de uns anos para cá, em que a gente tem se tornado cada vez mais individualista. As famílias vivem cada uma isoladas nas suas casas, né? Às vezes até sem uma rede de apoio, sem uma mãe que venha dar uma força, que cuide, por diversas razões, né? Então, a gente se afastou muito um do outro e por isso a gente fica muito... O que eu percebo muito é isso que você falou, Thaís. Eu não entendo que aquele comportamento é tão natural daquela fase. Nós, enquanto psicólogas... Porque eu tô naquela caixinha, né? Então, quando chega aqui um pai e uma mãe com um problema, a gente, por estudar, né, isso, e por atender diversas famílias naquela fase, a gente entende que aquilo é tão natural, que aquilo faz parte, né? E aquela família está desesperada, porque não entende. Que antes, tem até um ditado, eu acho que é africano, que diz que é preciso uma tribo para criar uma criança, né? E como isso facilita quando a gente tem uma rede, né, de pessoas passando pela mesma situação, com as crianças na mesma fase. Então, eu acho que isso é um problema da modernidade, esse individualismo mesmo, esse cada um vivendo a sua vida ali muito isolada, a gente perde muito com isso. E os outros problemas que vêm da mesma questão, eu acho que essa correria tão grande que a gente não tem tempo para ser, né? Acho que a gente só está tendo tempo para existir, mas para ser humano, com todas as necessidades que a gente tem, né? Tempo para sentir tristeza, tempo para acolher a tristeza do nosso filho, para conversar, olhar no olho e ver assim, tá tudo bem com você, né? Tô achando que você tá com uma carinha que não tá legal. A correria é tão grande que muitas vezes não dá tempo. Então, acho que essa desconexão também, devido a essa dificuldade que a gente está tendo em gerenciar nosso tempo, eu acho que é um grande fator de problema também.